Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É segunda-feira, início de semana. Temperatura agradabilíssima, estamos no outono. Uma estação que agrada as pessoas porque tem uma temperatura amena. Não temos temperaturas extremas, tanto de calor quanto de frio. Mas a alegria é estar com vocês. É nesse dia 25 de março de 2024. Sempre se apresentando com estúdios lindos igual a este. Esse aqui é tão somente do preâmbulo. Lá no estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês, temos um outro estúdio também lindo, embora que sejam virtuais, como você sabe. Também na nossa sinopse, esta é lida lá no estúdio 2. E a nossa emissora é uma emissora web, a Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, e todas as segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas, com o nosso programa, nossa live, o Pauta Livre, com muita alegria e emoção, porque vocês estão conosco. E é nesse estar que eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, divulgar o nosso link, para que nós tenhamos cada vez mais e mais espectadores. Não que tenhamos uma conta remunerada, não temos esse interesse. O problema é só nós estarmos, não é o problema, a solução é estarmos aqui com vocês conversando. Isso já enaltece e muito o nosso canal. Hoje, no meio do nosso programa, nós teremos o início do jogo entre o Internacional de Porto Alegre e o Juventude. É a partida de volta das semifinais. A primeira foi lá no Alfredo Jaconi, em Caxias, empate em 0-0. Está tudo igual. Hoje, se empatar, penalidades. Então será um jogo emocionante. Mas essa emoção eu quero que vocês tragam a nós. Tudo que acontecer de diferente no jogo, ou seja, gols, que é o que a gente mais gosta de ver quando está acontecendo uma partida de futebol, que vocês tragam a nós. Até para mostrar às pessoas que realmente as nossas lives acontecem ao vivo. Mas notícias nós teremos e muitas. Polêmicas no final de semana sem igual. Agora a descoberta dos 3 mandantes suspeitos de serem os mandantes daquele caso da Marielle e do seu motorista, o Anderson, que poucas pessoas falam, mas ele também era uma pessoa e ninguém é tão mais importante que o outro. Mas o pessoal só fala em Marielle Franco porque ela seria o alvo desta execução. A Polícia Federal cumpriu mandados por ordem do Alexandre de Moraes no domingo, no dia de ontem, no 24, em que prendeu essas 3 pessoas. Lá dentro da nossa sinopse é que nós citaremos os nomes dele aqui, é só um preâmbulo, e é assim que nós nos portamos. Mas mais notícias acontecem. A guerra lá no Israel e o Hamas continua em aberto. Os Estados Unidos disseram que fizeram um pedido de um cessar-fogo, mas cada vez mais acirrado. Lá no sábado, então, vários ataques houveram e a guerra continua cada vez pior. Putin, reeleito. Claro que vocês teriam dúvidas. Nem não teria graça nenhuma, 87%. Quem faria oposição a um homem que está com a máquina e além de ser uma ditadura e fazendo guerra contra um outro país que não é simpático nem ao povo russo, que está sofrendo com essas atitudes do presidente Putin. Claro que vamos comentar também que, segundo informações da imprensa, o delegado preso no caso da Marielle Franco, ele recebia, segundo informações, uma propina de até 300 mil para não investigar crimes de assassinato. Diz a Polícia Federal, ela que está dizendo isso, não somos nós. Quanto ao futebol,
o Vini Júnior, aquele grande atleta, e diz que chora ao falar sobre racismo. Cada vez tenho menos vontade de jogar. Mas os tempos são outros. Nos nossos tempos, isto não acontecia. Ninguém se traumatizava por tão pouco. Claro que no futebol, Dorival Júnior está tentando estruturar uma nova seleção brasileira, embora que nomes novos aconteçam, ou tem poucos, né? Mas ele está lançando os jogadores que ele pensa, no seu entender, são os melhores no dia de hoje. Com isso, o Brasil venceu a Inglaterra. Claro que é um jogo amistoso, sem muita vontade, e ganhou por 1-0. Mas já estão endeusando aquele garoto jovem que realmente é um bom atleta. Mas temos que ter cuidado com quem nós idolatramos, que é o Hendrick, né? Que ele fez um gol, que aqui, se fosse no Brasil, numa situação, claro, que estava dentro das regras, não estava impedido. Mas aqui no Brasil seria uma polêmica imensa, iriam para cima do juiz e tudo, mas lá a arbitragem é de futebol europeu. Eles sabem como se portam os árbitros e principalmente os jogadores. O gol que ele fez, a jogada mesmo, foi do Vini Júnior, e ele só complementou. Mas já disseram que ele é um astro, é o máximo. Os nossos ídolos são desse jeito, são atores, são jogadores de futebol. Os tempos agora, eles medem o heroísmo de um outro sentido. Aquelas pessoas que praticam realmente o heroísmo não são os heróis, aqueles do nosso dia a dia. São tempos novos, né? E são coisas que nós temos que nos adaptar. Principalmente eu, que diria aquela frase que não se deve dizer: no meu tempo não acontecia isso. Mas, inevitavelmente, esse jargão tem que ser dito de tempos em tempos. Também na área da saúde, o câncer de mama, a taxa de mortalidade aumenta em 86%, só que o prazo desse estudo é muito longo, em 22 anos no Brasil. Deveria ser um prazo mais curto de um estudo desta natureza. Também agora, a Polícia Federal diz que vai investigar uma denúncia e um vídeo que apareceu inclusive na imprensa e nas redes sociais, que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia ido para a embaixada da Hungria, onde que, se fosse decretada a sua prisão, ali ele estaria isento. Mas são acusações. Mais uma investigação para a Polícia Federal. Aí eles se preocupam com coisas tão insignificantes. Agora isso aí é relevância. Mas não esqueçam que tudo isto é uma cortina de fumaça. Agora o ministro Lewandowski disse que com qualidade e eficiência que descobriram esse caso Marielle. Mas nada mais é para encobrir aquele fracasso que a Polícia Federal está tendo naquela perseguição aos 2 foragidos lá de Mossoró, né? No Rio Grande do Norte. A última informação que nós tivemos no fim de semana é que eles estariam talvez numa caverna. Diz que lá existem cavernas muito extensas, mas é uma explicação para dar porque da grita popular dos gastos que a União está tendo em manter homens da Força Nacional pagando instalações diárias, que é bem mais do que estando no seu local, que todos são de fora. Então tudo isso são despesas. Quando que a exigência também está sendo feita aos policiais militares da região, inclusive o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, lá do estado, diz que ele tem poucos homens, em média 46 ou 49 homens, para fazer o patrulhamento nas estradas estaduais, e ele não tem como dirigir o seu objetivo para essa fuga desses 2 homens. Mas o Lewandowski considera que é uma questão de honra. Mas os gastos da União são nossos, de nós contribuintes. Isso é só um detalhe que vocês podem debater conosco na nossa live. Também mulheres recebem 19,4% a menos que os homens
no Brasil. Quem diz isso é um relatório. Mas no meu modo de ver, não é bem assim. Tem tantas mulheres competentes que têm cargos que ganham muitas e muitas vezes mais que os homens. E daí, o que seria esse estudo? Também na economia, aquele Desenrola Brasil, é um programa na última semana. Confira as dicas que ainda dá para renegociar. Se você tem dívida ainda para esse plano, ele já está fechando as cortinas. Se você tem interesse, procure nas páginas que a internet vão lhe dar uma visão das possibilidades de renegociar essa dívida. Lembrando a vocês que um público escolhido começou hoje a vacinação da influenza e eu já fiz a minha. Fui no primeiro dia, claro que ainda é para um grupo seleto de idosos, da qual eu estou enquadrado, algumas crianças, tem uma relação na internet. Mas o que importa é que começou hoje e eu já estou imunizado, pelo menos na gripe, dessa influenza. Também o aumento de internações reforçou a necessidade da vacinação aqui no estado. E eu acredito que em outros locais também. A Justiça Gaúcha condenou o governo federal a indenizar um militar do Exército que morreu após um treinamento. São treinamentos muito fortes e muitas pessoas não resistem a isso. Mais um dessas apostas, para você que aposta, essa é a nossa gaúcha, é a Receita da Sorte. Terá prêmios extras diários de R$ 1.000 na semana da Páscoa. Isto aqui do nosso Rio Grande do Sul. Como vocês já devem saber, se não sabem, vão saber agora, lá no 1º de abril começará o ICMS incidindo a muitos itens da cesta básica. Agora, por exemplo, aqui no nosso Rio Grande, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado derrubou uma liminar que zerava o imposto sobre o pão. Na ganância do governo, vocês querem que alguém ganhe algo na justiça para que não aconteça esse imposto? Impossível. Basta dizer que o governador aqui é aquele que tem uma ganância por impostos. É o Eduardo Leite, aquele que sacrifica o funcionalismo público, zero de reajuste. Quem é sócio do IP Saúde, além de destruir a instituição, de que muitas instituições médicas e médicos estão se desfiliando desse convênio, algo inédito que foi a cobrança por dependente, tudo isso é o governador Eduardo Leite. Agora vocês querem que a sua justiça dê algum incentivo ao comércio ou a quem pleiteia imposto zero? Impossível. Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, teremos a abertura dos Jogos Escolares 2024. Para você que mora em Porto Alegre, principalmente lá na Zona Sul, no bairro Ipanema, eles receberão aplicação de inseticida nesta terça-feira, por causa também do aumento de casos de dengue, e o governo federal só faz isso, recomenda, faz alguma pulverização nos bairros que têm maior incidência, mas é muito pouco para que o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde atue somente desta forma. O presidente Lula entregou os primeiros cartões a estudantes de baixa renda, que aderiram àquele programa Pé de Meia. Lá em Barcelona, na Espanha, passou o final de semana na prisão o nosso ex-jogador da seleção, o Daniel Alves, que está preso por estupro. Mas após pagar a fiança, nesta segunda-feira, ele deixou a prisão. Fizeram uma cobertura na saída, disseram, olha, pensamos que ele sairia cabisbaixo, mas ele saiu de cabeça erguida e com muita arrogância. Eu acredito ainda, claro que nós teremos debate no nosso programa, mas no meu modo de ver, esse estupro de que ele foi condenado tem cobra mandada. Jogador famoso tem que ter muito cuidado
como se porta e aonde anda, porque aproveitadoras existem e muito. O Supremo Tribunal Federal mantém a prisão daqueles suspeitos de terem mandado matar Marielle Franco. As suas defesas já reivindicaram, mas eles continuam presos. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução exigindo um cessar-fogo imediato lá na faixa de Gaza. Agora, se vão ser obedecidos, é uma outra história. Não esqueçam que 12 funcionários da ONU foram identificados de que, inclusive, ajudaram o Hamas nos ataques a Israel. Nessa sexta-feira santa, não esqueçam, é sexta-feira santa, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. E já tem normas de quem vai trabalhar, como deve se portar ou quanto vai ganhar. Basta que você se informe na internet. Se preparem, inflação vem aí e muita. O mês de abril teremos muitas altas. Agora veio a notícia que serviços postais nacionais e internacionais serão reajustados já na semana que vem. Um estudo também diz que homens e herdeiros políticos são a maioria no nosso Senado Nacional. 4 meses antes das Olimpíadas de Paris, a França eleva o alerta de terrorismo ao nível mais alto. A preocupação dela até em razão daquele ato terrorista que houve lá em Moscou, na Rússia, né? Em que o Estado Islâmico que assumiu a autoria daquele atentado. Já estamos com atualizadas as mortes, 137 mortos. Foi um ataque terrível que abalou e muito a Rússia, além de, é claro, da guerra que está acontecendo. O ex-jogador da nossa seleção brasileira, o Robinho, como você sabe, ele já está recolhido à prisão por ordem, pela condenação de 9 anos que ele teve por estupro lá na Itália. Mas a previsão já é de que ele deverá deixar a prisão antes do fim da pena. Isso é normal aqui dentro da nossa legislação. Ainda sobre o desenrolar daquele caso Marielle, segundo a investigação, o delegado preso consolou a família de Marielle e disse que solucionar o crime era uma questão de honra para a polícia. Agora a ministra Aniele Franco e a sua irmã chora e diz: só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia. Claro que não é bem isso. Os autores também não eram com quem eles queriam que fosse. Acusações houveram e muitas, mas é o que a imprensa diz e nós estamos divulgando. Pelo menos a ciência está ajudando no combate à dengue, já que providência do governo federal não vemos nenhuma. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, sabe por bem chorar em reuniões com o ministro convocada pelo presidente Lula. Mas cientistas brasileiros desenvolvem uma armadilha para combater o mosquito da dengue. Também o Cristo Redentor, que é lá no nosso interior e Encantado, vai receber a Via Sacra nesta sexta-feira santa. O governo federal também lançou um plano de prevenção e combate à violência contra a mulher. Israel cancelou a visita de uma delegação dos Estados Unidos após a aprovação dessa resolução da ONU que determina que exista um cessar-fogo imediato. Nesta terça-feira, nesse dia 26, teremos a visita aqui no Brasil daquele presidente francês, o Emmanuel Macron, a convite do Lula, né? Mas imaginem aonde eles vão logo. A Amazônia. É lá aonde a Europa olha com muito carinho
e no governo anterior eles achavam que tinham algum direito. Mas agora o presidente Lula diz que a Amazônia é do mundo, e eles, com as suas ONGs estrangeiras na Amazônia, eles têm uma visão bem profunda, que é o que está lá no subsolo da Amazônia, o que é cobiçado por muitos países do mundo todo. Em razão da Semana Santa, Porto Alegre já anunciou que a sua feira do peixe já está montada, mas Gravataí também terá feira do peixe em 3 locais da cidade, que será no dia 27 ao 29 de março. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, a previsão para essa terça-feira será de sol e temperatura amena. Quanto à dengue, mais 3 óbitos são confirmados no Rio Grande do Sul. Nós não gostamos nem de dar esses números diante da rapidez com que estão acontecendo cada vez mais óbitos nesse sentido. Já o Itamaraty convocou o embaixador da Hungria para esclarecer a hospedagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Já sobre esses questionamentos, o Bolsonaro diz que frequenta embaixadas para conversar sobre o que acontece no Brasil, para que eles estejam dentro dessas coisas aí, de tudo que está acontecendo, principalmente na área política. Já a prisão do Chiquinho Brazão será relatada por deputado do Centrão na CCJ. Em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, após muitas vaias, o Sebastião Melo, que é o prefeito, abandonou a sua apresentação. Tivemos um evento acontecido no Cais Mauá, em Porto Alegre, é o Sun Summit Brasil 2024. O startup Ostera é uma das vencedoras nesse evento. Também, para as mulheres, a menopausa afeta a produção de colágeno nelas. A seleção brasileira, para terminar o nosso preâmbulo, vai jogar num estádio de 4,9 bilhões e com um gramado removível. Esperamos que faça uma boa apresentação. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá ao Estúdio 1 e ao Estúdio 2 conversar com os nossos amigos que já estão aguardando. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse,
sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Boa noite, pessoal. Agora sim, estamos realmente ao vivo nessa noite excepcional. É uma noite de outono, 21 graus a temperatura. Vocês querem algo melhor do que isso? Impossível. Uma noite agradabilíssima. O pessoal que é do futebol, do esporte, que é uma grande maioria aqui da nossa live, terá 15 minutos para comentar, mas mesmo depois assistindo ao jogo, que com certeza todos estarão apostos, gremistas e colorados, Colorado torcendo, os gremistas secando, até o meu amigo Henrique da Silva e Silva disse que tem um cutucão, mas eu acredito que seja o mesmo que eu, que hoje nós teremos uma vitória do Inter e eu espero que o Grêmio também vença amanhã, embora claro que eu gostaria que fosse o time que teoricamente mais fraco seria o Caxias, mas está tudo a favor do Grêmio. O Inter sim, está com empate, uma situação mais complicada, mas deve se decidir hoje, que vai começar às 21h45. E eu espero que vocês estejam conosco para dizer alguma coisa de quando acontece alguma coisa. O meu irmão, o Coronel Severo, colorado que é, ferrenho, ele já até está a posto e já interagiu conosco, com certeza já está com seu salgadinho, picadinho e preparado para aquele jogo e claro que esperando uma vitória. Um pouco de notícias, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski, ele solicitou a renovação do seu porte de arma, mas, pelo que você sabe, o partido que ele está defendendo agora, que é o PT, antes ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, não poderia se manifestar dessa forma, mas agora ele defende o PT. E o PT apregoa o desarmamento do povo. Imaginem um ministro que tem uma segurança imensa, agora renovando o porte de arma, já não chega homens armados que o guarnecem 24 horas, ele também quer estar armado, é algo que está contradizendo. Mas houveram rumores de que o presidente Lula está meio arrependido de ter escolhido Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança. Ele não tem um poder de comunicação, ele tem um acesso fácil ao Supremo Tribunal Federal, mas não tem um bom relacionamento com o Congresso Nacional, o que causa um prejuízo político ao presidente e ao PT. Claro que tudo bem. Também nós temos que comentar aquele fracasso que foi aquele evento convocado pelo PT, que foi lá no sábado. Aconteceu uma quantidade ínfima de pessoas. No exterior, então, nem se fala. Em Portugal foi um horror. Embora que eles haviam convocado os sindicatos, a gente até avaliou que deveriam ter petistas mesmo, só uns 2, o resto eram representantes sindicalistas. E eles queriam se contrapor aos manifestos lá do 25 de fevereiro do ex-presidente Bolsonaro. Mas foi um horror, não deveriam ter feito isso. Já no Dia da Mulher, a Janja e a presidente ali do PT convocaram uma reunião e um protesto, mas elas sabiam que seria um fracasso, não compareceram, só convocaram as pessoas e lá não foram. É isso aí, por isso que eu digo. Agora, também lá em Portugal, não esqueçam que aqueles que estão faturando aqui, que
fizeram força para que fosse eleito o presidente Lula ou a esquerda, a Fernanda Lima, o seu esposo Wilbert e também os 3 filhos, ela foi para Portugal gastar o nosso dinheiro, as nossas divisas indo para o espaço. Mas eles continuam faturando aqui, vejam as propagandas que eles têm no rádio e na TV. Também ontem, com certeza, aqueles suspeitos que foram presos como mandantes, não foi bem o que eles gostariam. Até a ministra, a irmã Arielle Franco, disse que ficaram contentes com isso aí, mas o desenrolar não foi bem o que eles queriam, porque essas pessoas são, na maioria, da esquerda, do PSOL, os mandantes daquele crime que houve, foi a morte da Marielle, lá em 2018, em março, e também do Anderson Gomes, que é o seu motorista, que é pouco lembrado. Então não foi bem o desenrolar que eles gostariam, mas aconteceu ontem, segundo a determinação de 3 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Então ele disse para pegá-lo de surpresa, porque pensou que, segundo investigações, eles já estariam espertos e esperando a possibilidade dessa conclusão que houve pela Polícia Federal, o que se gabou o ministro da Justiça e Segurança. Mas eu acredito que isso aí já era sabido há algum tempo. Como vocês sabem, amanhã Emmanuel Macron, presidente da França, estará visitando o Brasil. 3 dias estão programados. Manifestos lá na França estão acontecendo e protestos imensos, principalmente do agro, reivindicando benefícios que o governo dele tirou do agro, né? E agora um risco muito maior, aquele sinal de alerta de possibilidade de ataques terroristas, principalmente do Estado Islâmico, igual ao que houve lá em Moscou, na Rússia, que hoje consta como 137 pessoas mortas. Claro que 11 homens foram presos. E Putin insistiu em dizer que a Ucrânia tinha algum envolvimento. Inclusive disse que os homens iam fugir em direção à Ucrânia, mas isso já estava estipulado na mente dele. É o Putin, aquele que foi reeleito e vai até 2030, pobre dos russos. 87%, mas quem seria a oposição num caso desse é um ditador dessa situação. Mas esses mandatos foram cumpridos pelo acordo de delação premiada do matador, realmente, o Rony Lessa, à Polícia Federal. Mas falando da visita o Emmanuel Macron, será lançado lá no dia 27 de março um submarino, o Toneleiro. Mas graças a um jantar que houve com o ministro da Marinha, a Janja será a madrinha desse submarino, o Toneleiro da Marinha do Brasil. Esse aí é o 3º navio convencional. Mas já está convidado que ela será também madrinha de um submarino que será lançado lá na França. Quanto sucesso está fazendo a Janja, hein? Essa primeira-dama parece que tem grande valor, pelo menos no conceito deles aí, dessas pessoas que são aliadas ao presidente Lula. O nosso grande craque, que alguns o criticam, ainda é o 10 da seleção, embora esteja lesionado. Ele tem muito dinheiro, mas o noticiário foi que um helicóptero dele, avaliado em 50 milhões, está proibido de voar porque está com uma licença vencida. Mas logo, logo ele vai sanar esses problemas. Mas a imprensa gosta e muito e tenta malhar o nosso craque Neymar. Mas uma das razões que ele tem para ser malhado é que ele, assumidamente, apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim como aquele artista, o cantor que foi o mais tocado nas rádios, o Gustavo Lima, também se diz apoiador do Bolsonaro. Aqueles que são bloqueados são os que são da esquerda, eu não sei que é dele, os 60 milhões de eleitores da esquerda. Lá nos Estados Unidos, o Donald Trump
que ele é chamado o Bolsonaro dos Estados Unidos, assim como o Milei é chamado o Bolsonaro da Argentina, a justiça deu 10 dias para que ele pague uma multa por fraude civil. Na real, essa quantidade é 464 milhões de dólares, mas a justiça deixou para que ele pague por esse prazo aí 175 milhões de dólares, sabe? Claro que ele é de uma família rica, abastada, é um grande empresário, mas isto é muito dinheiro. Ele já alegou em outra oportunidade que ele não tem esses valores. Mas agora sim, depois de todo esse papo, vamos lá ao Estúdio 1, claro que nós já interagimos com os nossos amigos, por escrito. Agora sim, estamos ao vivo, até eu reclamei. Muitos de nossos amigos colorados, por exemplo, que devem estar aguardando o jogo, é o caso do Betão lá de Marisul. Não é possível que não esteja conosco. O Alexandre Marques se manifestou, o meu irmão sim, mas o primeiro, ou a primeira representante da ala feminina foi a Janei Lima, aquela componente do Casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre. E ela nos falou no momento, está falhando a internet. E eu respondi que não, porque a nossa conexão diz excelente, o nosso programa diz isso, e quando tem problema eu me manifesto. Mas é dito que o sinal está saindo muito bem, mas pode acontecer. Se acontecer algum problema, Janei, nos fala aí que sempre é bom nós tentarmos corrigir, né? Isto é necessário. Depois veio uma outra representante da ala feminina, a Elvira, essa sim lá de Arujá, São Paulo, e ela é a mãe do nosso amigo, o João Batista. Está conosco, e muito obrigado por estar conosco, de uma distância que é lá de São Paulo, são os espectadores mais distantes, mas a internet ignora essa distância, ela nos aproxima e muito. Depois, pela ordem cronológica, veio o nosso amigo expert na área do esporte, Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, que sempre nos deixa bem informado. Agora sim está havendo realmente uma oscilação na nossa internet, mas logo será sanado com certeza. O Alexandre Marques diz assim, ó, uma boa noite, Severo. Noite de gauchão, e o Inter vai com o Rocher, assumiu novamente a titularidade, se recuperou da lesão, e nós gostamos muito que ele produz mais confiança, não que o seu substituto seja ruim, mas é uma questão de confiança da equipe e dos torcedores. Basta dizer que o Rocher é um goleiro com fama internacional. Na Copa do Mundo ele se destacou com certeza. E o Alexandre sim, mas o Valência vai ficar no banco de reserva. Como se sabe, ele foi até cortado da seleção do seu país por causa da lesão. E agora, essa lesão que ele teve no jogo anterior, no primeiro jogo com a Juventude, ainda está causando transtorno, e por isso ele é um grande goleador e é o titular absoluto, com certeza, mas está no banco. Depois, mais uma representante da ala feminina, é a nossa amiga Leila Zoc. Ela é esposa do nosso amigo da turma CFS 1972, Luiz Carlos Cunha. Atualmente eles residem lá em Capão da Canoa, e ele foi submetido no dia de hoje a uma cirurgia no Hospital Ernesto Ornelis, e ela está recebendo um apoio direto e orações dos componentes da turma, uma vez que o Cunha é nosso amigo, e lá da turma do curso de formação de sargento, de 1972, de Santa Maria da Boca do Monte, se aposentou como inspetor de polícia, como foi o meu caso, e nós torcemos por ele. Foi um sucesso a cirurgia, e ela também confirma isso, e nós estamos acompanhando através de informações, através de fotos, e agora tem que caprichar na recuperação. A recuperação é a base de uma saúde que ele ainda tem muito tempo de vida, e temos muito para debater, conversar, contestar, discutir. Isso é muito bom, é a conversa entre amigos, e aquela concordância total não é muito salutar. Temos que ter o contraditório, e com isso é que nós aprendemos cada vez mais
o que fazer, são os nossos defeitos que são apontados por alguém e que nós nos qualificamos e os transformamos em qualidades. Claro que, se for o caso, é uma questão de personalidade. O Henrique da Silva e Silva, esse aí é o componente também do Casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre, o esposo da Janei, e ele assim: boa noite, amigo do programa Pauta Livre. Depois assim, ó: estou com um cutuco de que algo bom vai acontecer no jogo Inter Juventude. E eu disse, e a Leila também, tomara que seja o mesmo meu. Vitória do Inter. É isso aí, Henrique. Tu, embora sendo gremista, se tu torcer pro Colorado, vai nos ajudar e muito, embora que seja uma afirmação irônica, não levo muita fé, né? Depois, outro colorado, roxo que é, ou vermelho, é o meu irmão, o Coronel Severo, ou Delfino, tá nos dando uma boa noite, um bom programa. Hoje o nosso Inter tem que ganhar uma boa semana, né? Só a vitória importa. Nas penalidades fica numa questão de sorte, e não é bom que chegue a isso aí. E a Leila elogia o Casal 20, que é o Henrique e a Janei, que são pessoas especiais. Eu disse, além de especiais, são inteligentes porque sabem que são assíduos espectadores naquele melhor programa da nossa live, que é o Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. E a Leila, eu acredito que vai se tornar nossa espectadora. Assim espero. Nada a ver com a amizade, é só uma questão de se ligar no que é bom. E o que é bom é o nosso programa. Mas não é graças a mim, é graças à nossa qualidade de imagem, de som, a qualidade de vocês, espectadores. E é esse aí, lá de longe, é o filho da Elvira, o João Batista Romero. E ele assim: boa noite, meu amigo Severo, um bom programa a todos, estou assistindo, um abraço. Ele se manifestou depois, mas fica na moita. Ele está, agora que ele se manifestou dizendo que e eu havia deduzido que tu estaria assistindo, porque a Elvira sempre se baseia no teu apoio, porque tu participas aí do coral da igreja, és católico ferrenho, o que é muito legal e nós aprovamos. Qualquer religião que louva a Deus realmente merece o nosso respeito. E ele diz assim que estava assistindo desde o início, e eu deduzi a isso. Depois chegou outro, Manequinha, esse é de Gravataí, se avizinha conosco. Boa noite aos telespectadores do Pauta Livre. Diz assim, ó: presidente da Rússia, impressionante ganhar a eleição. Não, essa eleição estava cantada. 87%. Primeiro que não é obrigatório ir às urnas, né? E era muito difícil ser oposição. Quem conhece ele sabe o quão é difícil contrariar esse ditador. É igual quem imagina que será o vitorioso agora nas eleições da Venezuela? É aquele, o Nicolás Maduro, onde, segundo Lula, temos uma democracia relativa. Agora já deu uma prefeita que seria a sua oposição, de uma cidade pequena da Venezuela, que ela foi executada a tiros. Foi um noticiário que nós tivemos há pouco tempo. Mas agora sim, 21h47. Que coisa boa que nós tenhamos esse público desse jeito, que o pouco importa é se nós formos dar um complemento das nossas notícias ou não. O objetivo principal é estarmos com vocês, e isso nós estamos conseguindo. É um público bom, seleto, ao natural, não fomos nós que selecionamos. Nós não discriminamos raça, cor, paixão, time de coração, ideologia política, nada disso. Aqui tem liberdade. Aí pergunta, qual o teor do programa? O programa é Pauta Livre. E hoje eu aproveitei a oportunidade. Eu fui submeter a uma injeção de vitamina B12 para que fortaleça mais o meu organismo, ainda a consequência da Covid de 3 anos atrás. E aproveitei a oportunidade, fui no posto de saúde próximo aqui, e estavam vacinando contra a influenza. Primeiro dia de vacinação, e eu aproveitei a oportunidade e já me vacinei. Então, quanto à gripe ou à influenza, eu estou vacinado. Não evita que ela aconteça, mas ela vem de uma forma mais amena. Eu recomendo a todos vocês que estão nesta faixa etária que se vacinem, porque
vale a pena. É vacina contra a influenza, que é a gripe, hein? Não esqueçam que é a minha recomendação. A Gladson Camelli, do Progressista, governador do Acre, ele evitou se encontrar com o presidente Bolsonaro quando esse foi visitar o seu estado. E é porque as pessoas, inclusive crianças, o veem como um popstar. Então qualquer outro político, como é o caso desse governador, embora que ele seja do Progressista, ele evitou se encontrar. Primeiro, por críticas políticas que eles se precavêm. E estando junto com o Bolsonaro, eles ficam ofuscados não pelo homem Bolsonaro, mas pelo bolsonarista, o bolsonarismo que é ovacionado por adultos e crianças. Tirar uma foto com o Bolsonaro é o que todos querem no dia de hoje. A Maria do Rosário, ela é candidata a prefeita de Porto Alegre e ela foi nesse encontro ali do Cais Mauá, o Sun Summit, não sei se a pronúncia é essa, mas é inglês, não vão querer que eu pratique o inglês aqui com vocês, né? Ela visitou o evento lá no Cais e defendeu o empreendedorismo, aquilo que ela e o seu partido, o PT, sempre desprezaram. Esse é um evento privado e você sabe que a esquerda não gosta de nada que é privado, eles gostam que o Estado comande e coordene tudo. Então a economia privada não é o objetivo principal, mas ela é candidata, aproveitou a oportunidade e não deixou de ir, embora que quem a conheça e a sua ideologia política sabe que seria uma ironia o que ela estava apregoando e o que ela diz. Médicos dizem que Israel está matando dezenas de pessoas em ataques à faixa de Gaza. E, inclusive, eles dizem que agora o exército israelense está cercando 2 hospitais e poderá atacar a qualquer momento. Aquele atentado lá na casa de show em Moscou, na Rússia, a 30 quilômetros da Praça Vermelha, já estamos computados com 137 mortos. Vejam só, quando nós fizemos o programa anterior, lá na sexta-feira, a imprensa dizia que haviam 40 mortos. Todas as pessoas foram computadas agora, uma vez que homens atiraram a esmo para todo lado dentro desse teatro e depois ainda explodiram granadas, o que fez com que explodisse, né? Lá no sábado, em uma entrevista à CNN, aquele ministro que gosta de dar entrevista, dar pareceres, o que não acontece em nenhum país do mundo com o ministro da Suprema Corte, o Gilmar Mendes, esse não pode ficar longe dos holofotes de jeito nenhum. E ele diz a sua opinião. Não faz sentido reclamar de Alexandre de Moraes e que ele seja impedido do inquérito à tentativa de golpe, como foi pedido pela defesa do presidente Bolsonaro e dos outros envolvidos. Mas, segundo a defesa, ele se declara, o Alexandre de Moraes, vítima, julgador da trama, uma vez que ele disse que queriam executá-lo em praça pública e até enforcá-lo. Então, como ele é parte envolvida, mas isso acontece só no Brasil. A legislação, esqueçam. O juiz da Suprema Corte, ele pode, independente da Procuradoria-Geral da República, ele determina busca e apreensão, ele gera ocorrência, ele faz oitivas, é tudo, mas isso é no Brasil. No Morro da Cruz, aqui em Porto Alegre, a polícia prendeu um homem que utilizava uma câmera para monitorar a polícia. Essa câmera estava instalada na rua e ele sempre estava atento à polícia, mas dessa vez ele foi pego. Não adiantou nada, foi ludibriado pela sua própria câmera. Já em Gravataí, aqui na minha cidade, né, lá na sexta-feira, um confronto com marginais, com policiais da Rocan. Como disse, eles estavam
próximo a um bar, que é conflagrado como uma boca de fumo, e ao chegarem esses homens de moto, policiais militares da Rocan, 3 deles fugiram. E um desses homens atirou no policial, por sorte está fora de perigo. E ele foi perseguido por outros componentes da equipe, outras motos, e esse homem foi algejado e morto pela Brigada Militar em confronto. Os outros 2 que estavam com ele, como não tinham nada a contrário, foram simplesmente levados e serviram como testemunha desse caso. Eles se correram, algo eles deviam. Dentre as notícias que nós temos, por exemplo, aquelas manifestações que foram um fiasco lá do PT no sábado, não podemos deixar de comentar isso. Por solicitação de uma deputada do PSOL, a Justiça de São Paulo acatou e proibiu que a ex-primeira-ministra Michele Bolsonaro receba o título de cidadã paulistana lá no Teatro Municipal de São Paulo. Diz ela que os recursos o recurso foi da deputada federal Érica Hilton por improbidade administrativa no ato, e ela é do PSOL. Será que agora esse ato da Janja ser a madrinha desse submarino que vai ser lançado, será que ela vai protestar também? Não, mas os protestos querem dizer a quem? Tudo isso é a nossa política. É impressionante. Faltam tão somente 4 minutos para o término do nosso programa. Se vocês têm algo a se manifestar, digam logo, porque vamos terminar logo. O primeiro-ministro Netanyahu, ele cancelou aquela visita da delegação dos Estados Unidos após a aprovação daquela resolução na ONU que diz que deveriam ter um cessar-fogo imediato. Também um relatório da ONU afirmou que Israel comete genocídio lá na faixa de Gaza. Mas e aquele ataque há mais de 2 anos da Rússia à Ucrânia, que é um país, um Estado constitucional, o que diz a ONU? Eles querem que Israel cumpra as determinações, mas e daí? Como é que fica as outras guerras? Eles só se preocupam com Aqui no nosso Rio Grande do Sul, uma safra recorde marca a abertura oficial da colheita da soja no nosso estado. A Operação Verão Total encerra a temporada 2023 e 2024 com queda nos indicadores criminais lá no litoral gaúcho. Mas o presidente Jair Bolsonaro, o governador Eduardo Leite não reconhece isso. Reajuste zero para toda a área da segurança, mas ele canta marra porque ele está no palanque. Você sabe que em 2026 ele será candidato pelo PSDB, pelos tucanos, mas reajuste zero. Ele só massacra o funcionalismo público. Quem idolatra o seu governo são aquelas pessoas que não são envolvidas ou dependem da sua gestão. E depois nenhum governador teve tanto apoio da Assembleia. Tudo o que ele decide, a Assembleia aprova, mesmo que seja contra o funcionalismo. Pouco interessa. O aumento também nas internações por gripe e influenza reforçam a necessidade de vacinação aqui no nosso Rio Grande do Sul. Porto Alegre, o Cine está sempre indicando vagas. E agora diz que tem mais de 2.200 vagas de emprego disponíveis nesta semana em Porto Alegre. É o que diz o Cine, né? Também o relator diz que tendência é apresentar parecer pela manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Como você sabe, está havendo será
aberto uma reunião para ver se permite ou não esta prisão dele. Mas lá no Espírito Santo, aquele capitão, agora não me vem na mente, a Assembleia não aprovou. Capitão Assunção não aprovou a sua prisão e ele foi posto em liberdade. Alexandre de Moraes teve que se render à legislação e teve que colocá-lo em liberdade. Também ainda são esperados mais desdobramentos no caso de Marielle Franco, dizem eles, né? Agora também o Itamaraty convocou o embaixador da Hungria para esclarecer a hospedagem a Bolsonaro. Eles têm um medo imenso que qualquer pessoa que seja envolvida com a política vá dizer qualquer coisa ou esclarecer o que está acontecendo no nosso Brasil. E já o ex-presidente Jair Bolsonaro já disse que ele foi esclarecer algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. Se vocês dependem do tempo, a terça-feira aqui na nossa região do sul promete sol e temperatura amena aqui no nosso estado. Então, quase ao término do programa, até eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1, que o Manequinha se manifestou conosco assim, bom programa como sempre, eu fico agradecido. Claro que o nosso pessoal gosta e muito, e nós gostamos também que vocês divulguem o nosso link, digam que o programa é bom e assim nos ajuda no lado pessoal, no nosso emocional, e nós ficamos muito agradecidos. Este é o nosso pagamento. Não é o cara de youtuber que pede que tem like, que teçam comentários lá na nossa plataforma, o que tu segues, e muito bem. Como eu digo assim, o pessoal interage aqui conosco, mas lá na nossa plataforma de YouTube de Pepe Severo ou Luiz Fernando Severo também devem tecer algum comentário. Mas tudo que é bom, volto aqui ao Estúdio 2, tudo que é bom tem início, meio e fim. E o nosso programa, embora que esteja muito bom, não tem uma quantidade imensa de pessoas, mas é um público que interagiu muito e participou conosco, só temos a agradecer. Como hoje é dia 25, lá no dia 27 será o nosso encontro. Daí nós já saberemos o resultado do dupla Grenal com a dupla Caju. Esperamos que vocês fiquem contentes. Eu, daqui a pouquinho, já vou assistir o jogo do Inter. O nosso muito obrigado, o meu boa noite, e o nosso encontro será quando? Lá no 27, às 21 horas. Esperamos muito mais notícias e melhores cada vez mais da convalescência do nosso amigo Luiz Carlos Cunha. O nosso boa noite e fiquem com Deus.